Bom dia. Eu estou fazendo essa gravação porque eu estive observando alguns websites e eu tenho andado um pouco preocupado com os números apresentados pelos meios de comunicação ao redor do mundo com relação ao coronavírus, né, o Covid-19. E por essa razão eu decidi investigar nesses websites, especificamente no website da Organização Mundial de Saúde, cuja sigla em inglês é WHO, e também em outros websites, vocês vão ver aí nos slides. Esses slides não são meus, eu não fiz esses slides, eles estão no próprio website. Mas essas informações são importantes para a gente pensar um pouco sobre esse assunto. Vejam vocês mesmos aí essas informações que nós temos à frente. A primeira coisa que nós observamos é que no ano de 2016, mais de 9 milhões de pessoas ao redor do mundo morreram de doenças do coração, especificamente a isquemia do coração. Mais de 9 milhões de pessoas ao redor do mundo. Em segundo lugar vem o derrame, com quase 6 milhões de pessoas. Isso no ano de 2016, tá certo? Depois o gráfico que você está vendo aí vai mostrando doenças relacionadas ao pulmão, infecção respiratória, demência, que diz respeito ao Alzheimer, câncer de pulmão, diabetes, e veja também acidentes, né, de carros que estão representados no gráfico pela barra verde, né? E aí ele mostra que quase 2 milhões de mortes ocorreram no ano de 2016 por causa de acidentes de carros. Depois vem mais ou menos também quase 2 milhões de mortes causadas por diarreia e um pouquinho menos, talvez 1.900.000 por aí, de tuberculose. Mais uma vez, é só para lembrar que isso é do ano de 2016 e esse gráfico é por milhões de pessoas, milhões de pessoas que morreram no ano de 2016. Uma coisa a ser questionada é por que no website da Organização Mundial de Saúde não há nenhuma informação sobre o ano de 2017, 2018, 2019 e o ano de 2020. Mas isso fica a critério de cada pessoa e cada um vai ponderar e questionar por quê, não é? Mas o importante notar é que o website da Organização Mundial de Saúde não apresenta nenhum dado para estes anos. Muito bem. Segunda coisa que eu gostaria de ressaltar aqui na apresentação desses slides é o segundo quadro, o segundo slide que eu passo a apresentar então. Esse segundo slide que passo a mostrar agora, ele foi obtido desse endereço aí acima, www.worldometers, e ele é um website que mostra dados relacionados a diversos assuntos do mundo inteiro. Ele trata também de informação de saúde, de energia, de dados econômicos, etc. Você pode visitar e obter essas informações. Porém, o que diz respeito para a apresentação desses slides é a questão que ele mostra que no mundo inteiro ocorreram 46 milhões de casos de pessoas que contraíram o coronavírus. Não é? 46 milhões é um número altíssimo, não resta dúvida. E aqui, desde já, nós expressamos a nossa tristeza, lamentamos, né, o fato de que tantas pessoas contraíram essa doença. E abaixo você vê aí dizendo que 1.197.000 pessoas morreram por causa do coronavírus. E não resta dúvida, todos nós lamentamos que as pessoas tenham morrido por causa desse vírus, mas quando nós comparamos o número de mortes ao redor do mundo por causa do coronavírus
com outros dados, nós começamos a entender que esse número, em relação aos demais números, não é um número tão alto. Se não for assim, vejamos. Esse novo slide, que também é do mesmo website que o slide anterior, que é o que você tem aí na sua tela, você pode ver que realmente 1.197.000 pessoas que morreram de coronavírus, né, até o dia 31 de outubro, quer dizer, é uma data bastante recente, 31 de outubro. Né? Então, você pode ver que é um número alto, porém, em comparação com outros dados, né, a gente pode ver que é um número relativamente pequeno ou baixo. Olhando para o slide do lado direito, você vai ver que mais de 10 milhões de pessoas, quase 11 milhões de pessoas, morreram de doenças comunicáveis. Pode ser uma infecção, pode ser, enfim, um vírus, ou outro tipo de doença. Né? A gente vê também que crianças com menos de 5 anos de idade, também esse ano, morreram e 6.339.000 crianças, 6.339.000 crianças morreram com menos de 5 anos de idade. E aqui não está descrito a razão, mas a gente pode imaginar que pode ser por fome, pode ser por doença, enfim, o que seja. Mas o ponto é que 6 vezes mais pessoas morreram do que a morte de coronavírus. Também um ponto, um dado alarmante, altíssimo, é que 35 milhões de abortos foram feitos, né? 35 milhões de abortos reportados foram realizados este ano, 35 vezes a mais que o número de mortes por coronavírus. E ninguém reclamou, ninguém falou sobre isso. Ninguém se queixou, ninguém está fazendo uma conscientização mundial para evitar o aborto. 35 milhões de casos de abortos foram realizados. Né? Mulheres que morreram durante o parto ou o nascimento da criança. Também o número abaixo mostra aí o número de pessoas contaminadas pelo vírus da AIDS. Um número absurdo de grande. 42 milhões, 217 mil pessoas foram infectadas com o vírus da AIDS no mundo. E ninguém fez nenhuma propaganda, nenhuma conscientização por causa desse altíssimo número de contaminação pelo vírus da AIDS. Também 1.400.000 pessoas morreram por causa do vírus da AIDS, mais do que o vírus do coronavírus. E também nós não vimos nenhuma propaganda, nenhuma mobilização mundial por causa do vírus da AIDS. 6.849.000 pessoas morreram por causa de câncer. Muitas pessoas falam, muitas organizações falam sobre o câncer, não é? E propõem que as pessoas se alimentem melhor, que evitem isso, evitem radiação, evitem um monte de coisa. Não é? Mas a gente não vê nenhuma organização mundial ou nenhuma propaganda, nenhuma mobilização mundial para evitar o câncer. E, no entanto, 6.800.000 pessoas morreram este ano de 2020. Não é? Veja também quantas pessoas morreram por causa do cigarro. Quantos fumantes morreram
por causa do cigarro. 4.169.000 pessoas morreram por causa do fumo. 4 vezes mais que o coronavírus. E também, no entanto, a gente não vê nenhuma mobilização mundial, ninguém foi obrigado a ficar em casa, parar de ir trabalhar, proibido de sair nas ruas, espancado se saísse na rua, como eu vi alguns vídeos de pessoas que foram espancadas por policiais porque saíram na rua. Ninguém vê nenhum tratamento de choque como esses, dados por causa do coronavírus, dados também por causa de fumantes que morreram. Olha também aí o que segue abaixo. 2 milhões de pessoas morreram por causa do álcool no ano de 2020. 2 milhões morreram por causa do álcool. O dobro do número de pessoas que morreram por coronavírus. Eu volto a dizer, eu lamento profundamente, eu sinto, eu conheço pessoas que foram contaminadas com o vírus, foram internadas, alguns foram entubados, outros passaram 2 semanas, 1 semana, 2 ou 3 semanas em hospitais, foram hospitalizadas. São coisas que nós lamentamos. Nós sofremos junto com esses amigos, parentes, pessoas conhecidas. Mas 2 milhões morreram por causa do álcool e, no entanto, os governos do mundo inteiro não proibiram a venda do álcool, nem recolheram das lojas, das prateleiras, as garrafas de álcool, ou confiscaram as garrafas de álcool, ou proibiram a venda do cigarro nas lojas, ou confiscaram os maços de cigarro que as pessoas tinham. E, no entanto, o número foi 2 vezes mais para a bebida e 4 vezes mais para o cigarro. 6 vezes mais para o câncer, 42 vezes mais para a infecção com o vírus da AIDS, 35 vezes para o aborto, 6 vezes mais para crianças que morreram com menos de 5 anos de idade e 10 vezes mais por outras doenças comunicáveis, ou a gente poderia dizer doenças infecciosas também. Ninguém fala sobre isso. Não houve nenhuma mobilização no mundo por causa desses outros índices. E a minha pergunta agora é: por quê? Por que isso não ocorreu? Por que isso não aconteceu? Por que os países do mundo inteiro não se mobilizaram por causa desses outros índices? Veja nesse quadro à sua direita, o último índice é de acidentes de carro, as fatalidades, acidentes de carros na rua. 1.125.000 pessoas este ano, até o presente momento, até o dia 31 de outubro de 2020, 1.125.000 pessoas morreram por causa de acidentes de carro nas ruas. E, no entanto, a gente não vê nenhuma mobilização mundial para tratar sobre esse assunto. Ninguém foi proibido de dirigir seus carros na rua, ninguém deixou de vender combustível por causa disso. Então, eu volto a dizer, lamentamos pelas pessoas que morreram com o vírus do coronavírus. Lamentamos profundamente, ficamos tristes por isso. Mas por que a Organização Mundial de Saúde
e as demais organizações mundiais não se preocupam, nem fizeram nenhum lockdown por causa desses outros índices apresentados aqui. Será que alguém poderia explicar? E eu deixo esse vídeo aí apresentado para que vocês possam dar a opinião de vocês, possam pensar sobre esse assunto e quem quiser fazer algum comentário, por gentileza, apresente a sua opinião. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por assistir e ouvir o assunto aqui apresentado. E eu, então, me despeço com um grande abraço e o desejo de que esse vírus, né, passe, essa pandemia passe logo, mas que também os demais dados apresentados possam ser refletidos e no desejo também de que cada um de nós possa pensar e refletir sobre esse assunto. Um grande abraço para todos vocês. Tchau.